campo. Diga comigo, acabou com tudo. Acabou com tudo. Diga assim, em todo o Egito, fale alto. Em todo o Egito, A chuva de pedra a chuva de pedra acabou com tudo. acabou com Quem tudo. estava no campo, Que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas. Destruiu todas as plantas Quebrou todas as árvores. e quebrou todas as árvores. Só que atente para o que eu vou ler no verso 26. Somente na região, no território, na terra de Goza, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Alguém do seu lado, e libera uma palavra com carinho. Eu quero pedir isso porque eu gosto de pregar junto com a igreja. A igreja me ajuda. Diga para alguém do seu lado com carinho, diga: Deus vai te preservar. Fale para ele. Deus vai te preservar. Glória. Você sempre dando glória a Jesus. Glória a Deus. Dar um aviso, rapidamente. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso depois que prego. Eu trouxe alguns materiais em DVDs. Algumas pessoas me perguntam se nós temos o nosso material de ensino exposto na internet, tudo. E a única coisa que nós temos é um trabalho que nós fazemos através das lives, já há 3 anos, ensinando a palavra gratuitamente àqueles que amam e gostam de estudar a palavra. Mas eu trouxe aí alguns materiais em DVD e eu confesso, isso é um presente de Deus para a minha vida e para a vida da igreja. Eu digo porque todas as mensagens que nós gravamos, sejam elas na igreja do pastor Silas Malafaia, pastor José Gomes e outros pastores dos quais eu estive pregando por esse país afora, Deus me deu a alegria de ver muitos resultados através desse material. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo, Jesus entrou com salvação dentro de casas, e eu vi muitas coisas acontecer. São inúmeros os testemunhos de curas e milagres que nós temos recebido. E nós temos aí, na verdade, são 16 temas, eu trouxe alguns. Se você desejar, eu quero, na verdade, fazer uma semente na sua vida. Esse DVD vai sair a R$5 para você. Se você puder ajudar, nós agradecemos, porque você vai estar cooperando com aquilo que a gente tem para fazer ainda esse ano também, na obra de Deus em outros estados, tá bom? Pode vir para cá, por favor. E eu sei que no dia de chuva e com toda a batalha do dia a dia, às vezes a gente chega no que é a mente da gente, o coração da gente, se a gente permitir, ele sai do ambiente da igreja, vai lá para casa, vai para qualquer outro lugar. E eu preciso muito da sua mente, do seu coração atento, para que você possa receber a palavra de Deus. E eu confesso, eu estou muito interessado em ver Jesus nos tocar e viver esse toque de Jesus aqui, enquanto eu prego a palavra. Porque a gente prega para lá, mas a palavra ela primeiro chega a gente. E eu quero muito que Deus fale e ministre ao nosso coração. O que é que a gente acabou de ler aqui? Esse lado é forte aí. O que é que a gente acabou de ler aqui? Livro do Êxodo, capítulo 9. Nós lemos uma porção que está inserida do verso 23 em diante. E o que é que a gente tem aqui? Aquilo que nós chamamos de a 7ª praga que o Senhor Deus permitiu vir sobre o Egito. E esta 7ª praga, na verdade, era um grito altisonante, fortíssimo, violento do próprio Deus aos ouvidos da autoridade que tomava conta do Egito na época. Eu me refiro ao faraó, que neste período aqui está com o coração bastante endurecido. E está endurecido por 2 motivos. Primeiro, pelo seu próprio orgulho. Segundo, porque o próprio Deus quis usar este orgulho dele para mostrar que diante de Deus não há ninguém grande nessa terra. Eu vou dizer de novo. Eu espero que você colocar aí a mensagem aí em pé. Entendeu? Então, depois que começa, a gente tem que ir embora. Então vamos lá. Deus está dando um grito.
Vou dizer de outra forma. Deus está dando um grito aos ouvidos da maior autoridade que o Egito tem, que é o faraó. Coração endurecido. E Deus está usando o coração endurecido dele, porque Deus quer mostrar, e não sou eu que digo isso, é Paulo que diz isso aos Romanos, no capítulo de número 8 também, em outros textos mais. Paulo diz que Deus levanta este faraó para mostrar nele o seu poder. E o objetivo de Deus em permitir o coração desse faraó estar endurecido é que Deus quer que fique claro para aqueles que ele vai libertar, que ele vai arrancá-los do meio do cativeiro de uma forma sobrenatural e extraordinária, de modo que eles não podem olhar para homens como aqueles que particularmente estarão realizando essa obra. É o próprio Deus. E eu digo que é o próprio Deus, porque o próprio faraó, quando sentiu a mão de Deus pesando sobre ele, ele disse: tudo que está vindo de destruição sobre o Egito só pode ser o dedo de Deus. E eu fiquei me perguntando, se o dedo de Deus fez aquele estrago, imagine a mão de Deus. Ele disse que foi o dedo de Deus. E se é o dedo de Deus, o próprio Deus resolve mostrar o dedo dele com mais intensidade. Nesse capítulo 9, ele permite vir uma 7ª praga. Moisés anuncia essa praga. Faraó endurece o coração, não atenta e espera para ver o que vai dar. O resultado é que a Bíblia diz que Deus manda uma chuva de pedras violenta sobre o território do Egito. E diz que essa chuva de pedra, em algumas traduções diz, que vem misturada com fogo, e tudo aquilo vai provocando um grande incêndio na terra. E quando esse incêndio é provocado, quando essa destruição começa a acontecer, dependendo da tradução que você lê, você percebe que a Bíblia está dando testemunho de que todo o território do Egito foi atingido por essas pedras, foi massacrado, foi destruído. E olha que situação. Todo mundo está ali naquele ambiente, debaixo daquelas pedras que estão descendo. Olhe bem para cá. Tem gente que está dispersa. Vou dizer de novo. No meio daquela destruição toda que está acontecendo, no meio daquelas pedras que estão caindo, no meio de tudo aquilo que está acontecendo de destruição no território do Egito, Deus resolve olhar para todo o desespero dos egípcios e resolve fazer uma coisa. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que Deus coloca as mãos dele sobre um território. Enquanto a Bíblia diz que por todos os lados havia destruição, neste território não havia. E por que não havia? Primeiro, porque havia gente pisando naquele território que não andava com os egípcios. Glória! Segundo, que aqueles que estão inseridos nesse território não estão inseridos porque invadiram o território, empurraram para estar no território, mataram gente para estar no território, brigaram para estar no território. Não. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 47, que foi José, aquele que era o filho amado de Jacó, que estando no trono, convidou seu pai e seus irmãos para virem ao Egito. Deu a eles direito a se assentar na mesa e jantar. E diz que na medida que eles jantavam, se alimentavam, comiam, o próprio José decidiu sustentá-los. E houve uma sugestão do antigo faraó dos tempos de José. E a sugestão foi essa: dê a seu pai, dê a seus irmãos o melhor território que o Egito tem. Coloque-os na terra de Gósen. E aí aquele que está no trono tomou a sua família, e diz a Bíblia que colocou no melhor pedaço de terra que o Egito tinha naqueles dias. Aleluia! Isso aconteceu por quê, pastor Jefferson? Isso aconteceu porque o próprio Deus, antecipadamente, naquilo que nós chamamos de aceidade de Deus. E o que é essa aceidade? A aceidade de Deus é a sua independência. E Deus, se nós falarmos sobre Ele aqui, cada um de nós teríamos uma informação para dar sobre Ele.
Se eu perguntasse a você quem Deus é para você, você diria: Deus é grande. Se eu perguntasse para outros aqui que gostam realmente da Bíblia, eles diriam: Deus é fiel. Para aqueles que não gostam da palavra, eles diriam: bom, o Senhor é pastor. Porque a única coisa que eles lembram da Bíblia às vezes é o Salmo 23 e mais nada, porque não gostam da Bíblia. Todos aqueles que gostam da palavra e amam a palavra e mastigam a palavra, diriam: Deus é refúgio, Deus é Senhor. Aleluia! Deus é o que Ô, glória! Se fizesse um retrato da grandeza de Deus, eu iria sugerir a você ler Isaías capítulo 40, porque quem lê o capítulo 40 de Isaías fica maravilhado com a grandiosidade apresentada por Isaías e atribuída à figura extraordinária do próprio Deus. Isaías diz assim: ele está sentado em um trono, seus pés estão sobre o globo terra. Diz ele: fala ele com as estrelas, porque conhece o nome de cada uma. Aleluia! Diz ele que ele toma o mar como um concha nas suas mãos. Diz Isaías que ele é aquele que grita às nuvens para dar água quando quer, e diz também que não dê água quando não quer que dê água. Isaías diz que ele é aquele que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Isaías diz acerca dele que ele é tão grande, mas tão grande, que ele fala uma palavra e ele diz que se ouve duas. E eu digo isso que Isaías fala, porque o salmista também cantando afirmou: uma coisa disse Deus e eu ouvi duas. Só Deus para falar uma e o homem ouviu duas. Porque Deus não fala sem confirmar. Aleluia! A Bíblia diz que ele, quando olha dos céus à terra, vê as nações da terra como uma gota de água dentro de um balde. Eu pergunto: quem é que é grande aqui na terra diante dele? Todo mundo aqui passa de gota d'água no balde. Mas diz Isaías também que ele tem inúmeros exércitos que trabalham em favor daqueles que ele ama. E eu agradeço por isso, porque uma parte desse exército é de anjos e eles estão trabalhando. Aleluia! Glória! Eles estão dando livramento a gente da tua casa. Eita, eu creio, Jesus! Glória! Isaías, quando fala da grandeza dele, ele diz mais que este Deus é um Deus que renova as forças. Olha que interessante. Do que não tem nenhum vigor, se não há vigor, não há força. Como ele pode renovar o que não existe? Só que na visão de Isaías está dizendo para a gente que ele chama a existência o que não existe. O que significa dizer que dentro de um buraco, no lugar vazio, aonde há sequidão, com uma palavra que ele libera, ele faz todas as coisas surgirem, saltarem, aparecerem. Eu estou dizendo isso porque desde o princípio, quando ele olhou para o caos, ele só queria aquilo e nada mais do que aquilo. Ele viu o caos e gostou e disse: eu quero mudar essa realidade. Uma palavra dele, ele disse: haja luz. E a Bíblia diz assim: e houve luz. Aleluia! Porque para ele não existe nada que diante da sua grandeza ele não possa fazer. Porém, quando a gente fala da aceidade de Deus, a gente está falando da sua independência. Talvez a palavra no seu ouvido soe estranha, e ela é estranha, porque quando a gente fala da aceidade de Deus, particularmente a gente não tem costume de ouvir sobre isso. Mas eu estou falando da independência de Deus. E Deus é independente em quê, pastor Jefferson? Deus é independente, eu quero citar, eu poderia citar inúmeras coisas aqui, eu quero citar pelo menos 3 para ver se você dá glória a Deus comigo. Primeiro, Deus é independente na sua vontade. Quando eu digo que ele é independente na sua vontade, eu estou dizendo que ele faz o que ele quer e como ele quer fazer. Não existe ninguém que possa dizer para ele: eu não quero que o Senhor faça assim. E Paulo diz em Romanos 9: quem é o barro para olhar para o oleiro e dizer ao oleiro: por que estás trabalhando dessa forma? Ele diz: sou Deus e não devo satisfação a ninguém. Aleluia! E a vontade dele ele faz
capítulo 3, verso 13, a Bíblia diz que ele subiu ao alto de um monte, e lá no monte ele deu um brado e disse assim: eu quero que vocês subam. Para quem ele estava falando? Para os apóstolos, para os discípulos dele. E aí a Bíblia diz que os discípulos subiram. Aí está escrito assim: e ele chamou para perto dele os que ele quis chamar. Eu vou dizer de novo: e ele chamou para perto dele os que ele quis chamar. Porque ele tem uma vontade que é soberana. E ele separa a partir desta vontade quem ele quer separar. Samuel pode aparecer e dizer assim: olha, aqui está Eliabe. Ele diz: não quero esse. Tem Samar. Não quero esse. Tem Abinadab. Não quero esse. Só quero ungir. Se você ungir, não vai adiantar de nada, porque vai ter uma unção na cabeça, mas não vai ter Espírito Santo na vida. Se vai ter Espírito Santo na vida, quem é aquele que eu escolhi segundo o meu coração e segundo a minha vontade? Aleluia! Olha na cabeça, nada do Espírito na vida. Quem tem o Espírito é aquele que Deus chama. Quando o próprio Deus escolhe pela sua vontade, quando o próprio Deus chama pela sua vontade, aí eu digo: ele me leva a boa, ele me leva a perfeita, ele me leva a agradável. E é claro que quando você está caminhando na vontade dele, há muito levante. Por exemplo, Josué no capítulo 10 fez uma oração e disse: Deus, eu soube que tem inimigos invadindo aquele território lá, e o que é que eu faço? Eu tenho uma aliança que foi feita com este povo que está sendo atacado. Deus disse: Josué, te levanta, vai lá, que eu serei contigo. Aí Josué disse assim: eu vou me levantar e vou. Na hora que ele se levanta para ir, Josué tomou um susto. Por quê, pastor Jefferson? Porque quando ele chegou naquele território, a Bíblia diz que já havia muitos mortos naquele lugar, e Josué começou a perceber que estava caindo pedra do céu na cabeça dos inimigos dele. Porque tem coisa que Deus diz assim: eu só quero ver você se levantar, o resto sou eu quem vai batendo, sou eu quem vai batendo. Só se levante para ir. Só se levante para ir. O resto Para ir. eu não sei se você está conhecendo, mas ele estava dizendo para Josué: quando a minha vontade está estabelecida na vida de um homem, levante-se quem quiser se levantar. Você caminha e eu vou abatendo. Você caminha e eu você caminha e Deus vai abatendo, sabe você? Ele sabe como mover, ele sabe como alinhar, ele sabe como colocar no lugar, ele sabe como preparar o caminho. E eu agradeço a ele por isso, porque apesar de tanta gente se levantar, é ele que vai tirando e dizendo: passa, passa, passa. Ele é independente da sua vontade. Deixa eu ler. Deus é independente também, em segundo lugar, nos seus planos. Olha que interessante. A gente fala de planos de Deus. E Isaías diz no capítulo de número 14, o verso de número 24, que os pensamentos de Deus são pensamentos que, uma vez estabelecidos, eles têm que acontecer. Agora olhe para mim e deixe-me dizer uma coisa. Apesar de Deus pensar bem ao nosso respeito, e isso está em Jeremias, quando ele falou àqueles que estavam no cativeiro, no capítulo de número 29, o verso número 11, ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para fim. Deus só tem pensamentos de paz, ainda que seja no meio da guerra. Agora, quando a gente fala dos pensamentos de Deus, a gente não está falando de algo que o próprio Deus, uma vez que vem à sua mente, uma vez que ele permite surgir na sua mente, uma vez que ele cria a partir da sua mente, ele não está pensando nisso como alguém que vai fazer passo a passo isso acontecer. Isso é uma ideia que nós, particularmente, principalmente nós do meio pentecostal, do nosso meio pentecostal, Aleluia. que Deus está trabalhando
que Deus está preparando. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus, uma vez que publica, Deus, uma vez que anuncia, Deus, uma vez que brada, que fala, que libera uma palavra a partir dos seus pensamentos de paz para a nossa vida, Ele jamais o faria para começar a trabalhar nas coisas, para que tudo pudesse acontecer de um jeitinho, e às vezes a gente fica orando dizendo: Senhor, prepara, e Deus dizendo: preparar o quê, rapaz? Tu ficas às vezes orando e dizendo: Deus, eu vou te pedir, faz, Senhor, do jeito que eu estou pedindo em minha filha. Ore agradecendo. Porque Deus, Ele diz em Isaías capítulo 46, verso 9 e 10: eu sou o Senhor e não há semelhante a mim. Eu anuncio o fim glória, quando eu estou no começo. Aleluia! Glória! Vai ser amanhã para você. Eita, glória! Aleluia! Mas uma vez que Ele fala com você hoje, Ele já fala dizendo: está tudo pronto para mim. Eita, glória!
aqui disser Deus, mude, ele não muda por causa de você. Eita, é. Ele muda por causa da fidelidade dele. Mas você prova isso se você quiser que a gente vá na Bíblia, a gente vai. Glória! Porque no livro de Jonas diz que Jonas foi questioná-lo. Eu sabia que tu ia mudar teu coração. Ele diz, mas não mudei por causa dele, nem de você. Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Tu acha que Jesus vai pregar algumas pessoas da tua família para salvar? Do ponto de vista da própria comunidade da roda de fogo, tu sabe que na boca de alguém, aquele e aquela não vale nada. Mas Jonas diz assim, como é por causa de mim? Quem está entendendo a profecia? Ezequiel capítulo 12, verso 28, ele diz assim, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, a palavra que eu falei se cumprirá. Sabe o que ele está dizendo? Que ninguém chega no altar dele e diz assim, me faça promessa, me faça promessa, me faça promessa. É mesmo assim. Hebreus capítulo 10, verso 23, a Bíblia diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel, olha onde está apoiada a promessa. Eita! Fiel é o que prometeu, a promessa está apoiada na fidelidade dele. Eu creio, Jesus. É por isso que às vezes a gente olha e diz assim, como é que pode Deus continuar abençoando uma criatura dessa? Deus diz, não é por causa dele, é por causa de mim, eu sou fiel. Aleluia! É a fidelidade dele que sustenta. Aleluia! Olha para mim. Se ele é independente dos decretos dele, significa dizer que ninguém pode dizer a ele, me faça promessa, do mesmo jeito que ele não aceita ninguém dizer acerca de ninguém, não faça promessa a ele. Eita, é. O que está acontecendo em Êxodo 9? Você entende agora? Sim. Tem alguém que está com o coração fechado, simplesmente porque Deus decidiu escolher, aleluia, receber. Eita, é. Se alguém no coração disse assim, não gosto deles, vou oprimir mais, Eita. Deus deu uma olhada para a sua própria fidelidade, Aleluia. seu ser. Aleluia. Porque no Antigo Testamento a gente tem o conhecimento de Deus como um ser dicotômico. Eu repito, no Antigo Testamento nós temos o conhecimento de Deus como um ser dicotômico. Dicotômico porque Deus tem alma e tem espírito. E apresenta-se no Antigo Testamento dizendo que se aquele que diz ser justo decidir recuar, a alma de Deus não tem prazer nenhum. Do mesmo jeito que ele disse em Joel capítulo 2, 28, derramarei do meu espírito. Ele está dizendo, eu tenho alma e tenho espírito. Glória. Pastor, e Adão era o que de Deus? Apenas o rachado. Eita. Glória. Porque a Bíblia diz que Deus o faz, segundo que eu vou chegar no texto, Deus o faz como imagem E e semelhança. semelhança. Mas eu pergunto, qual é a imagem da alma? Por Eita. favor, qual é a imagem do Espírito? Para quem Deus está olhando para fazer imagem? Eita. Porque semelhança, eu entendo. Semelhança eu entendo. Semelhança, eu darei espírito, eu darei alma. Quando ele faz o corpo, ele está fazendo uma imagem. E ele está dizendo, minha imagem. Que imagem? Eita. O que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo um rascunho. Aleluia. Meu Deus. E não sou eu que digo, é Paulo que diz em 1 Coríntios capítulo 15,
que Deus, quando faz aquele rascunho, já estava pensando no segundo Adão, que é o seu Cristo que você adora. Eita, glória! E que a Bíblia apresenta, segundo Paulo, como a imagem perfeita do Deus invisível. Olhe para mim. No Novo Testamento, o Deus que tem alma, o Deus que tem espírito, decidiu ter um corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Aleluia! Eu estou dizendo que este Deus, particularmente, que está olhando para os hebreus aqui, ele está dizendo: ei, sou fiel, e isso está intrínseco na minha alma e no meu espírito. Ninguém toca. Porque Jó diz no capítulo de número 15, verso 7 a 9, que ele tem o seu secreto conselho. E o secreto conselho de Deus, que é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é quem decide colocar os decretos em evidência. Tem decretos, e eu estou me referindo a decretos, e não apenas a promessa, porque apesar das promessas fazerem parte de decretos, elas estão em um nível mais baixo do que os decretos. Por isso tem gente que morre por promessa. Mas os decretos não é coisa de homem. Decreto é coisa de rei. Aleluia! Está dizendo que o rei, ele tem uma constituição, que é esta palavra, para cumprir. Então o que é que ele faz? No livro do Êxodo, capítulo 9, dá um grito aos ouvidos de Moisés e diz: Moisés, os meus filhos estão oprimidos nas mãos desse déspota, deste maligno, deste infeliz. Eu estou descendo agora para mexer com a estrutura dele, para que ele saiba que esse é o vida dos meus. Aleluia! Seguramente o coração agora olhando para cá. Olha o que acontece. Você leu comigo. E houve uma destruição. Olha para cá. No território do Egito. De repente, Moisés, que levantou a vara para que as pedras caíssem, já poderia baixá-la e olhar e dizer assim: Deus fala, Deus cumpre. Olha as pedras caindo e acabando com o Egito. Só que Moisés não baixa a vara. Pergunte por quê, bem alto. Moisés dá uma olhada e diz: Deus, e os teus filhos no meio dessas pedras, como é que fica? Deus dá uma olhada e diz: Moisés, não fica, porque no território que quem tem promessa pisa, mal nenhum chama. Aleluia! Dizendo que você está no Brasil diante de um caos violento. E eu não estou me referindo à política. Eu estou falando de inúmeras situações que estão trazendo destruição por todos os lados. E tem gente dizendo: tenho medo de vir à igreja, não vou para o culto por causa de bandido. Tem gente que não deixa de ir à boca de fumo e não tem medo. Eita! Tem gente que não deixa de ir ao terreiro de macumba e não tem medo. Mas crente tem. Tem medo do quê? Medo do Deus que é dono do céu e da terra. Êxodo 9, 26. Mas aonde estavam os filhos de Deus? Estou colocando dentro de um contexto mais amplo. Aleluia! A Bíblia diz assim: na terra de Gósen não caía pedra alguma. Vou dizer mais uma vez. Na direita, a gente morrendo. Na esquerda, gente morrendo. Na frente, gente louca, desesperada.
Bíblia diz assim: e as pedras destruíram tudo. Homem, mulher, animal, planta, foi mexendo com tudo. Aí alguém dá uma olhada e diz assim: ô mulher, como é que está teu filho? Está debaixo da promessa. Dá licença, caiu pedra na tua casa aí, crente? Na minha não, mas no meio de uma crise dessa, tu ainda tem que comer o que vestir. Desesperado, crente, não. Estou cantando por quê? Eles estão cantando. Aleluia! Eu estou profetizando para pessoas que chegaram aqui. Porque quando eu estava vindo, o Espírito de Deus mudou a mensagem que eu ia pregar e disse: Jefferson, diga, meu preto, esta noite, que tem gente que chegou aqui, que está pensando que o território vai ser assolado. Diga para ele: pode cair uma linha na frente dele, mas na casa não toca. Vai ter gente batendo na tua porta que fala na mão de você dizendo: posso entrar? Mas tu acha que na hora que a água começa a cair, alguém não estava na porta da arca dizendo: Noé, me deixa entrar, eu não criei na tua chamada. Eu não creio que Deus seria contigo. Não é dizendo que não estava jeito. Deixa só pra fora. É eu e a minha casa. Puxa guardado por Deus. Aleluia! Preparado para o que Deus vai começar a fazer. Eita! Eu vim esta noite afirmar ao seu coração: descanse. Glória! Pega mais. Comida, galera. Sou profeta, o profeta olha nos olhos. Aleluia! Nasce ideia viva mundial. Eu não como dietas. Para o nome de casa, descanse. Porque quem cuida sabe como cuidar. Eita! Descanse. Me dê muito bom. Cuida, eu repito, sabe como cuidar. Os dias que virão serão de surpresas e surpresas. Porque aquele que cuida marcou este dia para consolar o teu coração em aflição e dizer a ti e a tua casa que estás protegida. Aleluia! Estás amparada, estás guardada. Os teus não viverão crise sobre crise, porque aquele que fala com o corpo já está dando ordem na direção do chão. Estou sentindo Deus na casa. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia!
Eu só te digo uma coisa. Tu tens pai e tem dono. Te digo. Tu tens pai e tens dono. Caminhos muito estranhos. Os teus pés já pisaram. Porque alguns caminhos são de lutas, de batalhas, e às vezes a gente nem grita para alguém ouvir. Porque a gente fica esperando que aquele que tem o controle de tudo desça. E ele decide. Se ele contemplou o gemido da solitária alma, ele contempla a tua alma. Ele está dizendo: eu desci. Sou eu o consolo que precisas. Sou eu a força das noites escuras. E em meio a elas, as paredes do teu ser têm sido assoladas já de algum tempo para cá, porque já faz alguns anos. De batalhas que cansam, de batalhas que cansam, de batalhas que cansam, mas eu desci. Eu desci. Aleluia! Que ninguém pode. Glória a Deus! Eu sou aquele agora Jesus vai preservar os teus. Aleluia! Entre uns milhões nesse segundo semestre do ano, por causa de quem tem promessa na casa, Deus vai abrir. Aleluia! Porque tu vais agradecer, não vais ficar no meio dessa situação de dívidas por muito tempo. Pastor, o senhor não sabe como é que está a situação do país, que me importa. Eita glória! Se eu já li em Gênesis 26, está escrito que havia uma fome na terra, Isaac preparou as malas, disse: vou desaparecer, que eu não aguento. Deus disse: ei,
faz em tempo de crise. Deus sabe cuidar. Eu vim te avisar, Deus não vai deixar você envergonhado. Eu creio. Está preparado para o que Deus vai liberar sobre você? Amém. Por favor. Libera. Glória a Deus! Sai. Fica aí. Ele me Deixa isso aí pra fumar. Obrigado. Onde estão os filhos de Israel na terra de Gog? Mal nenhum os atingiu. Deus marcou o território que os teus pés pisam com a promessa e o decreto. Vai haver paz naquela casa. Eu creio. Mas não é jargão, não, é profecia. O que alguém pensou que tinha dado errado e seria para desconstrução, para que desmoronasse diante dos teus olhos a estrutura que tu construísse em oração e fé durante alguns anos. Assim diz o Senhor: Deus impedirá que alguém veja a casa cair como está esperando. Quando você olhar para lá, você vai dizer: meu Deus, o que é aquilo? E o Espírito de Deus vai gritar: é gente se acabando. E você dizendo: mas por que eu não estou morrendo como todo mundo? E Deus vai dizer: porque eu estou no seu território. Glória a Deus. Dê as mãos a alguém, por favor. O Espírito do Senhor está liberando uma graça especial esta noite. Neste ambiente profético, mudanças começam a nascer. Os que estiverem ligados, os que estiverem situados, antenados com o trono da graça, experimentarão essa ação soberana de Deus na sua vida. Em sua cabeça, feche os olhos, por favor. Jesus vai tocar na saúde de pessoas aqui agora. Vai limpar o sangue. Ele vai tocar nos pulmões. Ele vai tocar na coluna. Ele vai tocar nas pernas. Eu creio, Ele vai tocar nos pés. meu Deus. E no nascer, a sentença pode ter sido dada de que ia defilhar, de que ia. Quem faz aquilo espiritual sabe que Deus está falando. Aqui tem voz de oração, eu estou sentindo.
vidas que sangue, Senhor. Pessoas e diga, Deus está me preservando. Chora com ela, adora com ela, vai, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, abraça as 5 pessoas. Abraça ela na unção de Deus e diga, Deus está te preservando. Deus está te preservando. Deus está te preservando. Deus está te preservando. Deixa Deus trabalhar. Vem, pastor, fazer oração. Glória a Deus. E diga comigo, eu creio. Eu creio. A balança de Deus. A balança de Deus está pesando em meu favor. De novo, eu creio. Eu creio. A balança de Deus. A balança de Deus está pesando em meu favor. Hoje ainda. E hoje ainda Ele julga. a minha causa. minha causa Me me dará vitória. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nós cremos esta noite na tua palavra, meus irmãos, e tomamos posse dela. E declaramos assim, Pai, como nosso pastor pediu que fizesse. Declaramos que nesta noite o teu Espírito está envolvido com situações das mais difíceis e das mais complicadas. E este mesmo Espírito vai dirigir, vai instruir, vai guiar, vai trabalhar, vai fazer com que com pressa as coisas sejam liberadas. Eu sei que alguém que chegou aqui, meu Deus, talvez tenha dito ainda hoje pela manhã: como é que será isto, Senhor? E a resposta chegou para dizer:
fazer do jeito que eu sei ser glorificado. E eu creio que ainda amanhã, alguém já vai estar de posse desta resposta, de posse deste milagre. Nós oramos pela tua igreja, te pedindo a tua bênção e pelos seus familiares. Entra em nome de Jesus nessas situações que parecem adversas, que parecem complicadas. Talvez algum tipo de situação cujo médico, Senhor, já decretou algo. Algum tipo de situação que alguém já disse nem adianta lutar. Mas cremos esta noite na tua resposta. Cremos esta noite naquilo que tu estás fazendo, porque tu és o Deus que intervém. E eu creio na tua soberana vontade, descendo esta noite para cumprir este desígnio e este propósito na vida do teu povo. A igreja se apropria, Senhor, deste milagre hoje à noite e dá glória ao teu nome pela tua fidelidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Sinto só um